Me dá aqui o Thiago Silva, por favor. Eu vou falar com o Thiago agora. Nós trouxemos aqui a história da Dona Pituca. Uma mulher amada, religiosa e que desapareceu misteriosamente. Quando a Dona Pituca é encontrada, já estava morta. E o detalhe, ela estava enterrada no quintal da própria casa. O Thiago Silva está comigo aqui agora, porque pontos dessa história o Thiago vai trazer agora que nunca foram antes revelados. E você que está me assistindo não vai acreditar em como a maldade humana pode ir tão longe. Ainda mais algo que foi provocado pelo próprio filho. Ô Thiago, honestamente eu não consigo nem falar sobre esse detalhe, sabe? É uma história que abala a gente. Eu vou deixar você contar. Pois é, Furlan, você sabe que eu estou há 17 anos produzindo matérias aqui diariamente para o Balanço Geral. Eu acompanhei o caso da menina Raquel Genofre, que foi morta dentro de uma mala aqui na rodoviária de Curitiba. Acompanhei o caso da Vivian Cassiatório Florencio, uma menina que foi morta quando foi reencontrar o pai, um sargento da Polícia Militar que foi acusado de matar a Vivian e sumir com o corpo dela. Acompanhei o caso da Giovana Reis Costa, uma menininha que estava vendendo rifa na região metropolitana de Curitiba, em 4 Barras, e acabou sendo morta. Até hoje os assassinos não foram encontrados. Tantos outros casos do jogador Daniel, mais recentemente, que foi morto em São José dos Pinhais, e muitas histórias. E digo para você, Furlan, a história da Dona Pituca talvez seja a história que mais me impressionou pelo tamanho da crueldade que a gente acompanhou em relação a esse caso, que tem uma reviravolta nessa história, exclusivo aqui do Balanço Geral. A gente foi atrás de detalhes e o laudo do Instituto Médico Legal da necropsia feita pelo legista do IML mostrou coisas absurdas. Ela teve o coração arrancado, ela teve o pulmão retirado, ela teve os rins retirados, ela teve o baço, ossos também. E são 3 as possibilidades para tamanha crueldade. Primeiro, um ritual satânico. Segundo caso, uma linha de investigação seria de canibalismo. E a terceira hipótese, a de tráfico de órgãos, que também não está descartada. É exclusivo aqui do Balanço Geral, detalhes dessa mulher, mãe de 4 filhos, que foi assassinada provavelmente pelo filho caçula de 21 anos, e a reviravolta nessa história você acompanha agora, só aqui no Balanço Geral. Veja. A casa onde Dona Ivanete morava com o filho e a mãe, uma idosa de 83 anos, foi aberta pela primeira vez após o crime que deixou uma região toda assustada. O mato tomou conta do quintal onde o corpo foi enterrado. Foi nessa casa de 3 peças que Dona Pituca criou sozinha os 4 filhos. No final dos anos 90, ela comprou o terreno e, trabalhando como diarista, ela levantou a casa com muito sacrifício. Os filhos cresceram e as 3 mulheres, filhas da Dona Pituca, casaram e foram embora. João Carlos, o filho mais novo de 21 anos, ficou para cuidar da mãe. E justamente ele está sendo acusado de ser o suspeito de matar Dona Pituca e enterrar o corpo nos fundos do terreno. Além do mato alto, a casa hoje está abandonada. Muita sujeira, móveis espalhados pela residência. Voltar aqui para a família é motivo de sofrimento. O que mais te marca quando você entra nessa casa aqui? Tudo. Tudo, porque isso daqui foi onde eu vivi também, entendeu? E hoje, vendo isso daqui tudo desleixado, parece que acabou precocemente, entendeu? Tinha uma vida toda aqui pela frente ainda. E, infelizmente, foi arrancado da gente. Mas teve um dia que todos foram felizes neste lar. No ano passado, o aniversário de 83 anos da mãe da Dona Pituca foi marcado pela alegria da família. Cadê a televisão do pai? Cadê? Sorriam, vai. Eu já não tô aguentando mais a risada. Não. É vídeo. Tava todo mundo feliz? Muito feliz. Felizmente, a gente não sabe quanto que a vida vai acabar, né? Porque se eu soubesse, eu tinha dado um abraço, parece que não foi o suficiente, assim.
Tinha dado um abraço, tinha dado um te amo e infelizmente aconteceu tudo e eu não pude falar isso para ela mais uma vez. Nesta semana, um fato novo pode mudar o rumo da investigação. Um laudo do IML confirmou que Dona Pituca teve órgãos retirados do corpo após o assassinato. Coração, rins, pulmão, fígado e alguns ossos não foram encontrados durante a perícia no IML. Com a nova descoberta, a família acredita em 3 possibilidades. Surgem linhas de investigações e possibilidades no sentido de que poderia ter sido um ritual, poderia ter sido um ato de canibalismo e até mesmo uma possibilidade mais remota de venda de órgãos. O corpo não foi acessado por animais, pelo menos a parte interna do corpo dela, porque estava enterrado. Não se descarta a hipótese de acesso a animais, até porque no imóvel existiam cães. No entanto, existia ali uma certa precisão. Além disso, existem órgãos do corpo humano que a literatura sugere que eles não seriam removidos ou comidos por um animal, por um cachorro, por exemplo, quando você fala dos intestinos. Um episódio antes da prisão reforça a tese de canibalismo. A mãe da Dona Pituca passou mal após comer as refeições preparadas por João Carlos. A idosa, que é deficiente visual, teve histórico de diarreia, vômitos e dores na barriga após as refeições. Pelo relato dela, né, que ela falou que o João Carlos estava dando linguiça de porco para ela e que depois disso ela começou a passar mal, né? Tipo, tava dando diarreia nela, vômito, e ela pediu para ele não dar mais. Então, achei uma questão meio estranha, porque se for, né, linguiça de porco é uma comida normal que a avó sempre comeu, nunca passou mal com isso, entendeu? Então, não é totalmente uma questão nula, eu acho que pode ter acontecido sim. A perícia revela outro dado preocupante, que o corpo dela apresentava vários estágios de putrefação, o que indica que pode ter sido armazenado em algum lugar antes de ser enterrado no quintal. Também pode significar que mesmo sepultado, pode ter ocorrido alguma alteração ali no ambiente do local do sepultamento. Pode ter sido descoberto uma parte, pode ter sido removido, mexido dentro da própria sepultura dele. As partes arrancadas do corpo até agora não foram encontradas. A perícia chegou a realizar um exame de luminol na casa, mas ali não foram encontrados sinais de sangue, o que aumenta o mistério. O exame de luminol, ele foi feito mais de um mês após o possível óbito da vítima. Então, o passar do tempo, ele prejudica também a qualidade e o resultado do exame do luminol. Além de fatores externos, como o ambiente pode ter passado por uma limpeza. Além disso, se o que foi feito com a vítima ocorreu num espaço aberto, por exemplo, no quintal de casa, a chuva, o clima, o tempo, isso pode também ter afetado e ter eliminado os indícios. Então, o fato do luminol dentro da residência não ter constatado indício de sangue não é suficiente para a gente descartar a possibilidade que tudo isso tenha ocorrido dentro da residência. Na casa, encontramos livros antigos, sinais de consumo de droga. Além do mais, a família já vinha desconfiando do comportamento do filho João Carlos. Não queria fazer nada, às vezes ela queria que tá limpando a casa, por exemplo, aí ele ficava deitado, só fazia bagunça dentro de casa, comia, deixava tudo sujo, então ele estava meio que encostado nela, e ela trabalhava fora às vezes. Ele chegou a ser denunciado por Dona Pituca por violência, recebeu o perdão da mãe, voltou para casa, mas até agora não confessou o crime. Chegou a ameaçar sua mãe? Já ameaçou, já bateu nela. E ele chegou a ir embora daqui? Já foi, porque ela mandou ele embora, né? Foi nessa época que ela fez a medida protetiva, mas ele aí venceu a medida protetiva, ela não fez outra e aceitou ele de volta aqui. Bom, aí você me falou que esses dias você tentou visitar o João na prisão. Por que você fez isso? Na verdade, eu queria conversar com ele, né? Queria olhar na cara dele mais uma vez, porque agora ele tá preso. Então já é uma outra questão. Ele vai mentir ainda na minha cara, se foi ele, se não foi, né? Porque das vezes que a gente veio aqui, a gente perguntou pra ele se ele sabia de alguma coisa, se ele tinha visto alguma coisa, ou se foi ele, e ele negava o tempo todo. Pra você é o João? Pra mim é ele, com certeza. Qual que é o último relato que nós temos? Né? Que na última noite em que a Ivanete foi vista com vida, a avó relatou, a mãe da Ivanete relatou que ela teve uma discussão com o João e que a partir disso ela teria decidido que ia viajar, que ia sair. Depois disso, a avó deficiente visual, ela não teve mais nenhum contato, não conversou com a Pituca, não ouviu mais nada, não percebeu mais nada. João Carlos pode ser solto nos próximos dias. Na semana que vem, vence a prisão temporária dele.
A família acredita que ele pode ter contado com a ajuda de uma outra pessoa. E é isso que a polícia investiga agora. E muitas coisas ainda precisam ser esclarecidas. Ele ser solto nesse momento poderia trabalhar as investigações, porque são inúmeros indícios que apontam para ele e, obviamente, que uma pessoa solta, ela pode prejudicar o desenrolar das investigações e até mesmo se furtar da responsabilidade de responder ao processo, fugindo algo do gênero. Dona Pituca deixou saudades. Ela faz falta para os netos e as filhas. Uma dor difícil de superar por tudo que aconteceu. Sempre penso no que vai acontecer com as investigações, se ele vai ser indiciado, se ele vai ser, vai admitir a culpa. Eu sempre penso e, infelizmente, a gente está aí aguardando, entendeu? E é muito triste saber que é um filho dela, entendeu? Pois carregou, criou, entendeu? Não tem justificativa para uma crueldade dessa. Quando é que vai passar essa dor? Eu acho que nunca. Enquanto eu viver, eu sempre vou ter essa dor pelo fato dela ter morrido desse jeito, entendeu? É isso, Furlan. Triste história registrada na região da Vila Barigui, na cidade industrial de Curitiba. A família não tem dúvidas de que o João Carlos é o autor do crime, ele matou a própria mãe e agora com essas três possibilidades: canibalismo, a situação de um ritual satânico ou até mesmo um tráfico de órgãos. A polícia acredita que tem mais... A polícia não, a família acredita, Furlan, que tem mais gente envolvida nessa história aí, Furlan. Meu Deus do céu. Quando você conta que o coração foi arrancado e outros órgãos também, honestamente, Thiago, eu não consigo acreditar. Sabia? Falar que foi o filho que fez um negócio desse. Cara, olha o mundo que a gente está vivendo, os sinais de uma destruição em massa. Por que eu estou falando em massa? Porque o dia inteiro a gente dá isso aqui. Filho mata pai, pai mata filho, pai abusa de filha. Meu Deus! Agora, Thiago Silva, seguramente esta é uma das piores notícias dos últimos anos. Tanto é que existe por trás disso tudo o interesse jornalístico até de se produzir um documentário acerca dessa história de horror. Um trabalho policial que vai exigir muito da perícia para poder identificar, através desse corpo, quem é que arrancou esses órgãos ali. Meu Deus do céu. Ô, Thiago, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Existe a chance desse filho, desse suspeito, ser solto? Ele está preso temporariamente. A prisão temporária dele vence na semana que vem. Ele pode, se o juiz entender que ele não oferece risco a testemunhas, liberá-lo. Pode prorrogar por mais 30 dias ou transformar a prisão temporária em prisão preventiva. Então, nos próximos dias, a gente vai ter a certeza em relação ao que irá acontecer. Agora, tem um detalhe. Eu rodei aquele terreno ali. Me parece que o João Carlos, não há dúvidas de que ele é o autor do crime por parte de toda a família, de que ele quis mostrar esse corpo, o que ele fez para as pessoas, porque o corpo foi sepultado de uma forma muito irregular. Aparentava ali o corpo para fora do terreno, no fundo do terreno. E mais, alguns dias antes dele ser preso, ele chegou a chamar a irmã, dizendo que ele tinha uma coisa muito importante para falar para ela. Só que naquele dia que ele estava disposto talvez a confessar o crime, a irmã não pôde ir ao encontro dele. Aí no outro dia, quando ela estava procurando pelo João, ele não quis mais falar nada para ninguém. Por isso a polícia suspeita de que alguém tenha o auxiliado nessa história toda. E mais, Furlan, o corpo dela foi sepultado no fundo da residência. A polícia passou o luminol lá. O que é o luminol? É um equipamento que detecta sangue. Só que na casa não tinha sangue. Esses órgãos, eles foram retirados em algum outro local. E até agora também não foram encontrados.
coração, pulmão, ossos. A polícia não sabe onde é que foi parar, né, onde foram parar os pedaços, infelizmente, que foram arrancados do corpo dela. Furlan. Meu Deus do céu. Olha, obrigado, Thiago. A gente vai continuar nesse caso. Eu, honestamente, eu não consigo acreditar nisso. De coração. O nível da maldade humana é tão grande que não dá nem pra gente descrever em palavras esse tipo de situação. Só o senhor que é pai e a senhora que é mãe que sabe a luta que é para conseguir criar um filho, para terminar desse jeito aqui. Chega a ser inacreditável. Olha, a filha da dona Pituca, ela acabou de falar agora, nesse minuto, ela acabou de entrar em contato com a nossa produção para dizer que a prisão do irmão dela foi prorrogada. Então serão mais 30 dias e a família nisso acaba ficando um pouco mais aliviada de tudo que aconteceu. Meu Deus do céu.